Hoje eu moro em São Paulo, né, mas sou filho de sertanejos. Meu pai de Catolé do Rocha, minha mãe de Patos. E é por isso que meu nome é Segundo, né, porque o sertanejo ele precisa inventar alguma coisa no processo. Então, Segundo porque é como se fosse Júnior. Então, meu nome é Jânio Cidalino de Almeida Segundo. E o meu pai, óbvio, chama Jânio Cidalino de Almeida. Tive, no processo da minha vida, 3 filhos, mas sempre quis ter um filho homem, para colocar o nome dele, Jânio Cidalino de Almeida III. É um sonho da minha vida. Tive uma menina, Esté, 9 anos. Depois, Ana Júlia, tem 3 anos de idade, vai fazer 4 em outubro. E aí, a minha esposa faz medicina, é estudante de medicina. Quando chegou, 9 horas da manhã, e aí chegou no meu quarto, eu só começo a trabalhar na igreja mais ou menos 11h30 da manhã, e a gente vai até 11 horas da noite, todos os dias. E aí, a Fernanda chega e diz: eu preciso que você saiba de uma notícia. Fernanda tomando remédios, e aí ela disse: não sei como isso foi acontecer, eu estou grávida. E aí ela desesperada, chorando, como é que vai ficar o curso, como é que vai ficar o futuro, como é que vão ficar as coisas. Eu disse: Fernanda, é um menino. É o terceiro. É o terceiro filho. E se chamará Jânio Cidalino de Almeida III. E olha, meus irmãos, como Deus é bom. Meu filho nasceu dia 3 de 3 de 2023. Qual que é o nome dele? Felipe é o nome dele, Felipe. Minha esposa disse que se eu colocasse o nome terceiro, você separava de mim. Por quê? Sério? Enfim, eu vou embora hoje, né? Nessa madrugada. Estou indo para o Chile. Vou pregar em Santiago, no bairro da Providência, essa semana que vem. Acabo de chegar de Imperatriz do Maranhão, também pregando no Congresso de Pastores, ali em Imperatriz do Maranhão. E aí depois, ao viagem do Chile, volto para a nossa comunidade. Por que o Chile? Porque é uma perspectiva, uma possibilidade de abrirmos um braço da nossa igreja, que se chama Intervidas, ali no Chile, no bairro da Providência. Então eu já conto com as orações dos irmãos, né? Graças a Deus, nossa igreja lá em São Paulo cresceu muito, igreja centenária e, enfim, muito problemática quando nós assumimos a igreja, e hoje já somos mais de 2.200 membros ali naquele lugar, e estendendo esses tentáculos, no bom sentido, do processo do reino de Deus. Agora, e a gente às vezes tem uma mania, né? Quer honrar quem vai e quem vai embora, e às vezes esquece de honrar quem fica. Então, sempre que vem em um lugar, eu gosto de ver a igreja honrando seu pastor. Vem cá, pastor Daniel, por favor. Porque, gente, algumas peculiaridades desse homem que talvez você não conheça. E uma delas é que esse homem aqui ama gente, ama pessoas. Ele ama gente de um jeito que ora por vocês às noites e às madrugadas. Chora por vocês. No riso de vocês, ele ri. No choro de vocês, ele chora, acompanhado de outra mulher de Deus, que é Jamile, sua filha Pia, já apaixonada por Jesus. Mas esse é um homem pastor, e um pastor de verdade. Eu posso garantir isso a vocês. Não fosse o pastor Daniel na minha vida, talvez nem crente eu fosse, porque sempre me levou para perto do Senhor, sempre me aproximou do Senhor. Então, desde novo, já com sua alma pastoral. Então, sabe o que eu queria hoje? Que você ficasse de pé no seu lugar, por favor, e que você estendesse sua mão em direção ao pastor Daniel e dissesse assim comigo: pastor Daniel, mais forte ainda, pastor Daniel, muito obrigado, que o Senhor Deus continue te dando força, resiliência, perseverança, amor e unção. Nós louvamos a sua vida, a vida da Jamile, a vida da Bia, e estamos prontos para caminhar juntos contigo no projeto de Deus para essa igreja. Em nome de Jesus.
Amém. Uma salva de palmas ao nosso pastor. Podemos sentar. Abra, por favor, sua Bíblia em Marcos. Se você trouxe sua Bíblia, se não trouxe, não há problema. Nós vamos passar o texto aqui no telão, na versão Almeida Revista Atualizada. Marcos capítulo 5. E eu quero ler a partir do verso 21, uma história conhecida, a história de Jairo. Certamente você já visitou essa história. Então eu quero ler uma primeira parte do verso 21 até o verso 24, e depois do 35 até o verso 43. Marcos capítulo 5, a partir do verso 21, pelo que diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. Insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Agora o verso 35, por favor. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço. Preste atenção nessa expressão. Havia os que choravam e os que pranteavam. E pranteavam muito. Preste atenção nessa expressão. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cum, que quer dizer: menina, eu te ordeno, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois ela tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Até aí, que a palavra do Senhor alcance nossos corações. Amém, queridos? Amém. Então Jesus, ele aqui primeiro, para você que gosta de anotar, o tema dessa mensagem é: o que de fato importa? Interrogação. Esse é o tema dessa mensagem. Então veja só, Jesus, ele tem pelo menos 3 fases na sua vida ministerial, na sua vida messiânica, na sua satisfação messiânica. A primeira fase de Jesus é uma fase de um total desconhecido. Pouco depois dos 12 anos de Jesus, não se sabe nada a respeito da história de Jesus, de 12 anos até 30 anos. O que há são elucubrações, textos que não podem ser considerados em absoluto. Enfim, Jesus, um completo desconhecido, vivendo uma vida comum, como alguém que trabalha na engenharia daquela época. A partir dos 30 anos, Jesus começa o seu processo ministerial, e ele cria, obviamente, a partir de uma perspectiva de milagres, de uma perspectiva de sinais, ele começa a ser muito famoso. E nessa fama de Jesus, muitos o confundem. Alguns dizem que ele é um mestre, outros dizem que ele é uma espécie de reencarnação de Elias, outros dizem que ele é uma espécie da continuidade do ministério de João Batista, outros o chamam de profeta. Até em um episódio específico ele pergunta: e vocês, o que dizem que eu sou? Pedro salta à frente e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus começa esse processo de altíssima popularidade, que é exatamente no momento em que nós estamos lendo esse texto. Jesus já não tinha mais possibilidade de descanso. Ele estava pregando nas regiões em volta da Galileia, e quando voltava para descansar em Cafarnaum, e Cafarnaum é uma cidade interessante, porque Jesus voltava para um descanso ali na casa de Pedro normalmente, que depois da sinagoga de Cafarnaum era a maior casa de Cafarnaum. Inclusive, se você for hoje aos escombros do que restou em Cafarnaum, você vai perceber que a casa de Pedro era imensa. Então, quando Jesus chega ali em Cafarnaum, logo a multidão se aflui.
Será que haverá um milagre novo? Será que haverá um ensino novo? Será que haverá um sinal novo? Mas a multidão queria mais. E óbvio que a gente vai percebendo que boa parte dessa multidão, na verdade, só quer a bênção dele, mas não o quer. E é exatamente na curva da popularidade dele para uma impopularidade, no momento em que ele multiplica os pães e os peixes. E aí naquela hora que ele multiplica os pães e os peixes, ele diz, na verdade, eu sou o pão da vida. E quando ele diz eu sou o pão da vida, as pessoas não gostam daquilo. Porque aquilo era uma inscrição, uma descrição que era atribuída no Antigo Testamento ao próprio Deus. Eles começaram a ir embora e começa a impopularidade de Jesus. Esse camarada está dizendo que é e está mexendo na nossa religião. Então quando a multidão se aflui, o que vai acontecer? Que acontece talvez um bafafá. Jairo, o principal da sinagoga de Cafarnaum, começa a se aproximar. Eu estou falando de uma cidade, queridos, que tinha naquela época pouco mais de 1000 habitantes. Então, se a cidade tinha pouco mais de 1000 habitantes, aquilo era um bafafá. O que vai acontecer? Vai acontecer algum tipo de briga. Jairo está chegando para pedir algum tipo de conta a Jesus. E obviamente que só de Jairo se aproximar, a multidão já abre. E quando a multidão abre, o que Jairo faz? Jairo se ajoelha no pé de Jesus. E diz o texto que Jairo começa a suplicar insistentemente, por favor, chorando, implorando, clamando, dizendo, cure a minha filha. Meus irmãos, tem alguma ideia do que significa? Significa que Jairo, que era um popular da sinagoga, que era um maioral da sinagoga, que era literalmente uma figura proeminente de Israel, estava arriscando tudo, toda a sua fama religiosa, todo o seu status quo, todos os seus seguidores, toda a sua credibilidade, quando confrontado com a realidade da sua própria família. Essa é a primeira lição que eu trago para você. O que de fato importa é você olhar para a sua família. Amém, querido? Amém. Você precisa olhar para a sua casa. Custe o que custar, você precisa olhar para a sua casa. E o que Jairo nos traz aqui é tipo, eu não estou preocupado com essa fama. Eu não estou preocupado com a quantidade de seguidores que eu tenho. Eu não estou preocupado com a quantidade de pessoas que falam da minha reputação enquanto um ser religioso. Eu não estou preocupado com a minha conta bancária. O que eu estou percebendo é que a minha filha querida está morrendo. Então a minha filha querida, ela não pode morrer. Eu vou me ajoelhar diante desse homem, porque eu vou viver perto desse homem, porque eu sei que independente de todas as coisas, esse homem tem a palavra final sobre a minha casa. Ah, irmãos, vivemos num tempo de tanta separação, de tanta afastabilidade. Vivemos num tempo de tanta dificuldade, um tempo que é paradoxal, um tempo tecnológico que nunca se viu na história. E ao mesmo tempo, a gente se afastando tanto. A mesa tem se quebrado. A gente não tem abraçado tanto as pessoas, né? Hoje eu vi o pastor Daniel fazendo um momento aqui na igreja. Vá, aperte a mão de quem está do seu lado. Vá, converse. Na nossa igreja tem uma liturgia do culto, chama Momento Oxitocina. Eu não sei se você sabe, mas existe um neurotransmissor na gente que é responsável por deixar a gente se sentir vivo. A gente se sente vivo a partir do momento que esse neurotransmissor está bem regulado, chama oxitocina. E pasme, uma das formas de nós nos enchermos de oxitocina é abraçando. Um abraço de 6 segundos, 5 segundos, já é suficientemente capaz de gerar em nós oxitocina. Tem médicos aqui hoje. Sabe que eu não estou falando nenhum tipo de besteira? Então veja, às vezes nossa família está precisando de um olhar, de uma palavra, de um tempo de qualidade. A nossa casa está precisando de um aconchego. O nosso filho que está trancado lá no primeiro andar, jogando videogame a noite inteira, ou a madrugada toda, às vezes está precisando de um olho no olho. E aí você diz, mas pastor, há tanta coisa para fazer, estou trazendo dignidade para a minha casa, eu preciso trabalhar, pastor, 10 horas, eu preciso trabalhar, pastor, 12 horas, porque o tempo urge. Deixa eu lhe dizer uma coisa muito realista para a sua vida. Se você morrer amanhã, o mercado, o capitalismo vai tratar de lhe substituir em 2 dias. O capitalismo vai lhe tratar de substituir
você esquecer seu legado em 2 dias. Vai colocar outra pessoa lá. Sabe quem vai amargar as suas horas extras? Sabe quem vai amargar o seu infarto? Sabe quem vai amargar seu AVC? É sua casa. São seus filhos. É sua esposa, que às vezes clama por um pouco mais de abraço, um pouco mais de carinho, um olhar cúmplice. O que falta? Porque corremos atrás de tanta coisa periférica, ao invés daquilo que é essencial. Sabe, irmãos, tem sido um grande problema da nossa geração, a liquidez das famílias. É a liquidez das famílias que tem gerado um povo particularmente fraco, porque as nossas bases fundamentais estão se afastando. Família, espiritualidade, religião e muito mais. Estamos perdendo a essência. Retome, meu irmão. Retome o processo hoje. Peça perdão hoje. Abrace hoje. Eu fico me lembrando de um exemplo que eu vi numa palestra de uma mulher chamada Brené Brown, e que ela disse nessa palestra que uma família tinha uma criança pequena, e essa criança pequena ficava batendo na porta do quarto. E batia na porta do quarto todos os dias. E o pai dizia: menino, pode bater nessa porta. A mãe dizia: menino, você vai endoidar a gente. E botava o menino de castigo, porque o menino batia na porta, e disciplinava o menino, porque o menino batia na porta. O menino querendo chamar um pouco de atenção, querendo aquele abraço, querendo um pouco de oxitocina. E aí, subitamente, o menino pega um câncer, e em 3 meses, o câncer simplesmente ceifa a vida daquela criança. Disse Brené Brown que os pais hoje se sentam um do lado da porta e o outro do outro lado, e ficam batendo na porta para lembrar a memória da criança. É para hoje isso, não é para amanhã. Nem que custe a sua fama, os seus seguidores, nem que custe um pouco de recurso, mas é melhor investir no que vale a pena. Posso ouvir um amém? Amém. Jesus não dá ponto sem nó. Todos os movimentos de Jesus são friamente calculados. E aí o que Jesus faz? Jesus começa a andar: não, Jairo, eu vou contigo, vou na tua casa, bora lá. E o povo diz: se ele vai, nós vamos. E o povo começa a seguir, aquela multidão apertando Jesus. Aí Jairo, as últimas esperanças, você vai ver em textos correlatos, que Jairo já tinha corrido atrás de tudo que era solução medicinal, e nada tinha dado certo para o problema da menina. E aí Jesus vai andando: é a minha última chance, é a minha última oportunidade. E Jairo está agoniado, porque ele sabe que a situação é gravíssima. E Jesus está andando ali, daqui a pouco, escute, irmãos, diz o texto: Jesus para pensar nisso. Você chega no hospital da Unimed aqui, com a sua mãe à morte, acabou sua mãe de infartar em casa, e os médicos estão levando a maca. Daqui a pouco o médico fala assim: para aí, por favor. Acabei de receber uma mensagem de WhatsApp. O que você vai pensar? Esse médico é um irresponsável. Então, quando Jesus para ali, a sensação é uma sensação de irresponsabilidade. Assim, mas ele parou? Como assim ele parou? E no meio de uma multidão, Jesus fala: alguém me tocou. Os próprios discípulos, irmãos, começam a dizer assim: Senhor, todos te tocam. Como se Jesus não sabia, como se Jesus não soubesse que estava todo mundo tocando. Só que Jesus disse: não, estão me tocando de um jeito diferente. Eu acho que Jairo ficava assim: tá, não, tocaram não, pegando nas costas dele assim, meio que empurrando ele assim. Não, alguém me tocou de um jeito diferente. A menina, morrendo. E a menina morrendo. Jesus para, olha, é uma mulher. 1000 pessoas, todo mundo sabia que era aquela mulher. Mulher com fluxo de sangue, considerada naquela época impura. A roda abre de novo. Jesus vai olhar para uma mulher impura,
no processo da sua ida até a casa de Jairo, para curar a dignidade daquela pessoa, daquela mulher, socialmente. Aí Jesus vai resolver o problema social da mulher e diz assim: você me tocou, eu te toquei, Senhor. Ele falou: sai em virtude de mim, a tua fé te curou. Ó. E Jairo curou ela? A menina lá não, né? Resolveu da mulher, mas o da minha não. Eu preciso que você entenda o seguinte: o Deus que nós servimos, que é o Deus que você serve, e o Deus que eu sirvo, nunca chega atrasado. Amém? Ele tem a hora certa para todas as coisas. Jairo nem imaginava. Porque o que Jairo chegou até Jesus pedindo o quê? Pedindo a cura de uma menina. E sabe o que Jairo recebeu? Como disse o apóstolo Paulo: muito mais do que pedia ou que pensava. Ele pede uma cura e recebe de Jesus. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Recebe uma ressurreição. Jesus não está demorando. No que você tem orado, Jesus não está demorando. Jesus está já trabalhando para que no tempo oportuno, segundo a vontade dele, coisas maiores aconteçam na sua vida. Só espere o tempo de Deus. Escute, ei. Não pegue atalho. Não vá atrás de atalhos. Não apresse. Você, mulher que está aqui hoje esperando aquele homem da sua vida, não pegue atalho. Tenha calma. Faça uma oração. Espere. Não meta os pés pelas mãos. Você que está esperando uma oportunidade nova, um tempo novo, tenha calma. Vá fazendo sua parte, mas Jesus não perde o controle. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diz: ei, Jesus está no barco. Está mesmo. Em terceiro lugar, sabe o que de fato importa? Importa que você não escute as vozes da derrota. A mulher curada, lá vem os irônicos da sinagoga. Ironias da sinagoga. Ironias do judaísmo. Não precisa mais incomodar o mestre, não. Ele já morreu. Não te disse? Eu não te falei que era errado? Eu não te falei que não ia para frente? Irmãos, nós temos uma tendência gigantesca de escutar as vozes da oposição. Nós temos uma tendência gigantesca a escutar os arautos da derrota, os embaixadores do caos. Isso faz uma diferença na nossa vida tantas vezes, irmãos, que nos tiram a energia de viver. Uma toxina que nos faz perder uma noite de sono, 2 noites de sono, que nos deixa às vezes ansiosos, cheios de medo, frustrados quanto ao nosso próprio eu. Sim ou não? Às vezes a gente faz uma postagem no Instagram, uma postagem de uma vitória, as pessoas começam: é isso aí, minha irmã, é isso aí, meu irmão, continue batalhando. Daqui a pouco vem um, está querendo aparecer? Esse enviado de Satanás tem uma capacidade muito maior de chamar a nossa atenção do que 150 comentários de pessoas que querem seu bem. Por quê? Por quê? Isso vai sugando a nossa alma. Deixa eu dizer um dado: 90% das pessoas que se matam por causa de um negocinho chamado temor de homens. Alguém aqui já ouviu falar desse pecado chamado temor de homens? O temor de homens é a capacidade de escutar mais a voz das pessoas do que a voz de Deus. De estar mais preocupado com aquilo que as pessoas dizem do que estar preocupado com aquilo que Deus diz sobre você. Sabe o que Deus diz sobre você? Ele tem pensamento sobre a sua vida de paz e não de mal. É que se você confiar nele, você vai ser como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Sabe o que Deus diz sobre você? É que refúgio e fortaleza, ele é socorro bem presente nas tribulações.
O que Deus diz sobre você é que é bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. E eles serão como árvores plantadas junto aos ribeiros de água, a qual dão seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas nunca caem, e tudo quanto fizer prosperará. Essa é a voz de Deus sobre a sua vida. Mas chega o derrotista e diz assim: o teu passado te condena. Chega o derrotista e diz: eu sei o que você fez no verão passado. Chega o derrotista e diz: tu te enxerga. Tu vai chegar aonde? Você precisa de mim. Aí vem o gaslighting, o manipulador, o cara tóxico, roubando sua alma. Você precisa de mim. Sem mim você não consegue viver. Quem disse isso, na verdade, foi Jesus. Sem mim nada podeis fazer. Foi isso que Jesus disse. E não aquele manipulador: não incomode mais o mestre. A menina já morreu. Parece que Jesus faz o velho ouvido de mercador. Nem escuta. Só olha para Jairo. E é meu último ponto. Diz para Jairo: não temas, crê somente. É o meu último ponto. O que de fato importa é você escutar a voz de Deus. Amém. Isso importa. Ah, é? É isso? Então fica todo mundo aqui. Sai todo mundo. Só vai para a casa de Jairo, Pedro, Tiago, João. Bora pai, bora mãe. É só vocês, bora. Sabe por quê? Porque só acessa a terra do milagre quem tem fé. Aleluia. Para acessar a terra de milagre você tem que crer, irmão. Você tem que ter fé. Como o pastor Daniel disse assim: irmã fulana, vou ver seu pai entrando aqui, vou ver sua mãe entrando aqui. Sabe o que é isso? É pisar no chão da fé e deixar de que Deus pavimente a estrada. Amém, querido? Só que você precisa disso hoje. Aí chega em casa. Você lembra que eu lhe pedi para olhar uma expressão? Os que choravam, os que pranteavam. É porque naquela época tinha uma empresa, uma cooperativa de pessoas que eram contratadas para chorar no velório. Naquele tempo havia um grupo de pessoas que eram contratados só para chorar. E as pessoas choravam alto. Lamúria mesmo. Então quando Jesus chegou, havia as pessoas normais e as contratadas. Que teatro. A menina, por que vocês estão assim? A menina não morreu, só dorme. Olha o que diz o texto: que as pessoas que foram contratadas para chorar começaram a rir. Não fizeram bem nem o seu trabalho de chorar. Porque podiam continuar chorando assim, olhando meio incrédulo. Começaram a rir. José, né? Estão rindo? Depois sai também, todo mundo. Sai. Pedro, Tiago, João, pai e mãe. Bora acessar a terra. O quarto do milagre. Bora, acessa. Agora você vai se surpreender. Quando Jesus chega no quarto do milagre, Jesus faz uma declaração de amor, que é sobre mim, que é sobre você. Anote aí o que eu vou dizer agora. Jesus pega na mão da menina, que a gente não sabe o nome dela até hoje, mas Jesus pega na mão da menina e fala uma expressão em aramaico, Talitá kum, que significa em aramaico pasme, meu amorzinho, meu coraçãozinho. É isso que significa em aramaico. Jesus pega na mão daquela menina como que acessando o profundo da sua própria missão. Eu os amo tanto que vou me entregar à morte
para no terceiro dia vencer a morte, para que vocês nunca mais precisem passar pela morte. Amém? Mas que a sua passagem, na verdade, seja da vida para a vida. Jesus estava dizendo ali: eu tenho poder sobre a morte, e sei do que sinto por cada um de vocês. Meu irmão, parece piegas num tempo como hoje dizer para você: Jesus te ama, mas isso não é brincadeira. Jesus te ama, irmão. E disse C.S. Lewis, pastor Daniel, que quando você está chorando em seus sofrimentos, Deus está gritando. Quando você está em sofrimento, como eu vejo, como o pastor Daniel está falando de curas, de angústias profundas aqui, as pessoas que estão sentindo dor, mas Deus é contigo, sofrendo junto. Pega na mão, Ivan, segura na mão de Deus e vai. Ivanzinho, vem cá, por favor. Coloca um som maior. Estou encerrando. Estou cansado, sim ou não? Segura na mão de Deus e vai. O que você precisa hoje? Segurar na mão de Deus. Às vezes o que está faltando para gerar uma segurança profunda no seu coração é segurar na mão certa. Às vezes a gente está segurando na mão de um médico, às vezes a gente está segurando no nosso processo de emprego, a gente está segurando na mão da nossa conta bancária. Nós estamos ativando nossos fundamentos em coisas que estão morrendo. Na verdade é segurar na mão de Deus a única solução que de fato nos faz descansar. Meu pai já cantava no processo do meu crescimento com Deus, com Jesus. Meu pai pegava o violão e cantava essa canção. E eu, só depois de teólogo, fui entender a profundidade desse negócio. E queria que você comigo entendesse. Não segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Você pode levantar suas duas mãos. Diga: segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus. Mas nem sempre, e aqui eu vou encerrar, nem sempre a resposta da cura vai ser como a gente está esperando. Nem sempre a resposta virá como estamos orando. Como ele disse, Deus é soberano. Amém. Como ele disse, Deus é o oleiro e ele conduz o processo. Amém. E aí eu quero terminar contando para vocês uma história de uma moça virgem, nova. Eu sou formado na Palavra da Vida em Teologia em São Paulo e Atibaia. E os alunos chegam e na primeira semana os alunos ficam: essa pessoa que eu estou contando a história para vocês, eu não a conheço pessoalmente, não a conheci pessoalmente, mas eu fui monitor do professor Carlos Oswaldo, que contou essa história quando estava com leucemia. O professor Carlos Oswaldo morreu de leucemia
Ele contou essa história para a nossa turma nesse dia. Foi muito precioso, porque ela é uma pessoa que eu não conheço, mas quero conhecer. E quero muito conhecer. E aí ele disse que na primeira semana de seminário as pessoas perguntavam: você vai ser o que quando sair daqui? Eu sou pastor. Você vai ser o que quando sair daqui? Eu quero ser um evangelista. Você quer ser o quê? Não, na verdade eu vou só estudar teologia. Quando chegou na vez dela, e aqui eu quero chamá-la de Simone, aqui pela ética, não vou falar o nome dela. Quando chegou na vez dela, ele disse: e você, Simone? Ela disse: eu tenho uma promessa, eu vou ser missionária na África. Há uma promessa sobre a minha vida. Eu vou ser missionária na África. Eu vou estudar para me preparar para ser missionária na África. Passou o primeiro ano, o curso de missões da Palavra da Vida são 3 anos. Ela passou o primeiro ano estudando, e no final do primeiro ano ela sentiu uma dor no estômago muito forte. Chegou no professor Carlos e disse: olha, professor, senti uma dor tão forte no meu estômago. O professor falou para ela: Simone, por que você não vai ao médico? Sério? Ela foi na igreja, testemunhou na igreja que tinha sentido uma dor, e um pastor, sem nem saber o que ela tinha, disse: você está curada do que você nem sabe que tem. E ela voltou para o seminário sem sentir mais dor nenhuma, e na terça-feira ela deu testemunho na capela, dizendo: o Senhor me curou de algo que eu não sei nem o que era. Passou o segundo ano sem sentir nenhuma dor. No final do segundo ano sentiu uma dor tão forte no estômago que desmaiou. E o professor Carlos disse: Simone, dessa vez você vai no médico. Ela foi ao médico, a tomografia não mostrou algo legal. O médico pediu para fazer uma biópsia. Irmãos, Simone tinha um câncer de nível 4, já em metástase. Mas como? Como eu posso ter um câncer se eu vou ser missionário na África? Como? Como isso pode existir na minha vida? Isso não pode existir na minha vida. Irmãos, duríssimas sessões de quimioterapia. Mulheres, vocês sabem, os cabelos caíram. Simone ficou carequinha, magrinha, e foi no terceiro ano estudando a troncos e barrancos. No final do terceiro ano, lá vinha Simone se formando, bem fraquinha, sendo literalmente levada pelo seu pai, pela sua mãe, com um canudo na mão. Sobe a escada, mais de 2.000 pessoas estavam ali. E quando Simone pega o microfone, as pessoas dão o microfone na boca dela, ela fraquinha fala assim: eu vou ser missionária na África. 2 dias depois, irmãos, Simone piora. Simone vai para o hospital em São Paulo, que pela ética não vou dizer o nome também. E aí Simone vai para o hospital em São Paulo, passou a semana no quarto, piora mais, vai para a UTI. O professor Carlos recebe uma notícia: é melhor que o senhor vá ver Simone. Só um milagre pode salvar. Quando o professor Carlos se desloca até São Paulo, ele chega no quarto, Simone está sorrindo. Ele chega na UTI, Simone está sorrindo. Ele fala: Simone, que bom ver seu sorriso. Ela falou: o professor não soube? Ele disse: não, o que houve? Ela disse: eu fui para a África. Simone, como assim? Você saiu do seminário e já veio direto para o hospital? Como você foi para a África? Ela disse: professor, nesses tempos que eu estou aqui, eu falei de Jesus para a equipe médica, e 10 pessoas da equipe médica se converteram a Jesus. Quando foi ontem, professor Carlos, Jesus entrou por essa porta, sentou aqui do lado da minha cama, professor, e disse assim: Simone, tenho boas novas para lhe trazer, de grande alegria. Ela disse: qual é, Jesus? Simone, a sua África é aqui. 2 dias depois, Simone foi levada para as mansões celestiais e foi curada. Simone hoje não tem mais câncer. Simone hoje está sentada na mesa do rei e foi fiel ao rei até o fim. Eu não sei o que você está passando, eu só lhe digo uma coisa: que a marca que lhe acompanhe na sua vida seja de fidelidade ao rei até o fim, em toda e qualquer circunstância, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Que Deus te abençoe e que essa palavra encha poderosamente o seu coração.
sobre aquilo que de fato importa. Feche sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, eu estou hoje com os meus irmãos, Senhor. Estou hoje com o meu irmãozão, pastor Danielzinho. Estou hoje na sua casa, na sua igreja. Melhor do que isso, na mesa da comunhão com filhos do Senhor. Que o Senhor só quer o bem deles, não quer o mal. Que os seus planos são planos de paz, de graça, planos de força, planos de cuidado, planos de empatia. Mas, ó Deus, há tantos que choram, há tantos que sofrem e precisam de uma resposta do Senhor, uma resposta óbvia, obviamente que tem a ver com o plano de ação da nossa parte. Nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos olhar para aquilo que é essencial, ao invés daquilo que é periférico. Precisamos sim, ó Deus, esperar o tempo do Senhor. Precisamos não escutar a voz dos deoitistas. Precisamos escutar a sua voz e nos aproximar mais do Senhor em oração e intimidade contigo. Mas precisamos também, Espírito Santo, daquele teu conforto, daquele teu consolo, daquele teu abraço tangível, palpável. Queremos segurar tão forte na tua mão, Deus, porque é tão bom saber e relembrar que o Senhor está no barco. Amém. Muito obrigado, Deus, por essa manhã incrível na presença do Senhor. E que tantos e tantos sejam impactados a amar e amar, a fazer e a fazer, sem perder de vista a missão que o Senhor colocou para cada um de nós, na alegria ou na dor. Ah, Deus, mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores no jardim, até mesmo que a figueira não floresça, nem chova na terra, nem a erva cresça, eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Tu és o nosso Senhor e Salvador. Para onde iremos? Somente o Senhor tem palavras de vida eterna. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe.